respeito sobre fluorescência, princípios e aplicações em biofísica molecular. Pessoal, bom dia. Queria agradecer então aos colegas do INCT, em particular o Cristiano, o convite para estar aqui com vocês falando sobre a espectroscopia de fluorescência, que é uma técnica ou uma metodologia que a gente tem utilizado já há um certo tempo, né, para estudar problemas que a gente coloca em uma categoria bem geral de problemas na área de biofísica, né? E então, o que eu me proponho fazer aqui nessas 3 aulas é falar um pouco sobre a técnica, sobre o fenômeno da fluorescência, né? E, em princípio, usando o tipo de essas apresentações que eu já fiz em cursos diferentes, mas o público principal são alunos de cursos de física, né? Então, o pessoal da área biológica ou química precisa ter um pouquinho de paciência, pelo menos na primeira metade, né, dessas 3 apresentações. Eu vou falar um pouco mais sobre a física que está ali dos princípios, né? Aí depois a gente pode ter uma conversa sobre aplicações e o pessoal da área biológica, o pessoal da área de química, né, eles podem perceber algumas coisas sobre as possibilidades do uso dessas técnicas e metodologias baseadas no fenômeno da fluorescência, né? Essa aqui é a ideia inicial e eu acho que sim, tudo pode se processar de uma maneira informal e sei que nem sempre isso acontece, mas qualquer dúvida e questão que vá surgindo, né, vocês podem interromper e a gente conversa, não é? Senão, uma coisa a gente pode discutir no final da apresentação. Eu não calibrei muito bem no tempo, Cristiano, você precisa me avisar isso. Se eu não terminar antes, você me avisa. Faltam 5 minutos. Então, nessa aula, eu vou começar falando sobre os preliminares. E essas preliminares, um pouquinho de história, que acho que não faz mal. E é interessante também a história da fluorescência, porque a observação inicial da fluorescência não foi feita nem na Europa, nem nos Estados Unidos, porque está lá no México, né? E os astecas conheciam esse fenômeno, né? Se pegar um pedaço de madeira, peças de madeira, e colocavam na água, e a água ficava azulada, né? E aí eles tomavam aquilo, não sei como chamar, né? Mas que eles tinham conhecimento um pouquinho maior sobre as coisas, né? Recomendava aquilo para quem estava com problemas urinários, problema no rim, então funcionava para isso. E quando os espanhóis chegaram, né, já tomaram conhecimento e já no esquema ocidental trataram de fazer a descrição, né, fazer o paper, né? E, na verdade não foi o paper, mas esse frade Bernardino de Sahagún escreve nessa história Mineral de las Cosas de Nueva Espanha, que eu estava escrevendo
México, e faz a descrição desse fenômeno e de como o pessoal utilizava. E Nicolás Monardes, né, que seria um médico de Sevilha, ele não veio para as Américas, mas pegou a descrição feita pelo Bernardino de Sahagún e nesse que seria uma história de plantas medicinais da América, faz a descrição desse fenômeno. Bem, o meu amigo me deu um pedacinho dessas madeiras, né, dessa madeira, e se você repararem aqui, é água pura, aqui é água com essa madeirinha, e dá para perceber uma diferença, né? Quer dizer, aqui está bem mais azulado. Isso aqui foi com iluminação da luz do sol mesmo. Né? Então, está aqui feito lá em casa, aí eu queria um fundo preto e uma base preta, então tem aqui o Griffiths, né? Tudo aqui do Electrodynamics. Então vocês verem que a eletrodinâmica está na base. É bem legal. Então, isso aí eu vou mostrar que realmente foi pode observar, é uma coisa que a gente pode observar também hoje em dia. Né? Bem, mas o termo fluorescência, ele não foi utilizado, né? Mas esse fenômeno ele foi explorado por pessoas como Boyle, né? Ele fez várias infusões e depois aquilo não produzia mais aquele efeito, quer dizer, então ele fala que tinha algum sal essencial que estava naquela madeira que produzia esse efeito, né? E ele, colocando ácido, né, desapareceu o fenômeno, colocando um alcalino, então acontecia de novo, e aí o pessoal fala que ele é o que observou pela primeira vez um indicador de pH, né, baseado na fluorescência, lá do século XVII. Ninguém mais que o Galileu fez a descrição de um fenômeno parecido com esse, hoje a gente chama de fosforescência, de uma pedra, né? E é uma pedra que o pessoal tinha recolhido lá em Polônia e apresentava esse negócio que parece que a luz ficava gerada, concebida, crescia dentro da pedra, né? E de algum jeito aquilo saía, né? A luz saía como se tivesse o nascimento de uma criança. Quer dizer, palavras aí do Galileu, que não se aprofundou, mas observou o fenômeno, né? E já no século XIX, Herschel, né, observa uma intensa fluorescência de sulfato de quinino, né, que a gente tem na água tônica. Então essa observação é bastante interessante eu não sei exatamente o que quer dizer isso, mas enfim, eram as denominações dadas para esse fenômeno que foi descrita em termos um pouquinho mais parecidos do que a gente conhece hoje pelo Stokes. E, então ele descreve essa propriedade de materiais que convertem a radiação ultravioleta na radiação visível. Então ele dá o nome de fluorescência porque esse fenômeno era de observar nesse material que é o fluorspar, que é uma fluorita, né, de cálcio, e não é que seja a fluorita de cálcio seja fluorescente, mas são impurezas contidas na rede cristalina de fluorita de cálcio. Então, aqui está, em 1850, né, a formulação, em termos um pouco mais modernos da fluorescência. O Stokes faz essa observação, né, que a luz ultravioleta, né, se transforma na luz visível, ou seja, há de alguma maneira, né, se joga uma radiação com uma certa energia e o que sai possui uma energia menor. Né? E naquele trabalho do Einstein, em 1905, um dos trabalhos seminais do Einstein, na verdade, o pessoal fala do trabalho sobre o efeito fotoelétrico, né? O
trabalho dele não tem nome, não aparece o nome efeito fotoelétrico, não, né? O nome do trabalho é a sobreprodução de radiação, vamos esqueci o título, mas então ele descreve, baseado na formulação de Planck, né, de que energia está contida no fóton, ele se envolve em termos de estatística, utilizando estatística de Boltzmann para radiação, né, os fenômenos relacionados à absorção e emissão de fótons, né, a radiação como fóton. E dá alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é aquilo que hoje a gente chama de efeito fotoelétrico, né, quer dizer, incidir radiação sobre metal e liberar elétron. O segundo exemplo é sobre o efeito chamado deslocamento de Stokes, né, baseado nessa observação que a luz que é emitida possui uma energia menor do que aquela que ela foi absorvida. Então, ele relaciona processos de dissipação de energia, né? E a luz emitida, então, possui energia menor do que o terceiro exemplo que ele cita é fotoionização de gases, mas isso é só para relacionar, então, essa observação descrita pelo Stokes com uma descrição baseada na mecânica quântica. Bem, só para... hoje em dia sabe-se, né, o que é aquele sal essencial da madeira, é esse composto, aqui no Brasil, hidróxido de chalcona, né, tem essa estrutura química, ela que é responsável pela absorção da radiação 420 e emissão em 480. Um colega espanhol deu um pedacinho da madeira e estudando esse assunto. Bem, passando aqui a estruturas biológicas, eu queria só dar algumas palavrinhas sobre algumas observações, né, que são feitas sobre a emissão de radiação por organismos, né, células, bactérias, fungos, né, e que não são fluorescências, não é luminescência. E a emissão de luz resulta de processos enzimáticos, entre a enzima, a luciferase, né? Ela tem esse substrato, que é esse composto, no caso do vagalume, a luciferina de vagalume, e aí ocorre uma reação mediada por aquela enzima, né? De tal forma que esse composto passa a emitir luz, né? Na verdade, é uma dessas ligações, o composto emite essa radiação. Então, é um processo enzimático, né, que ocorre naturalmente em diversos insetos, fungos, bactérias. E são vários tipos de luciferinas, de substratos bactérias. Bem, essas observações são bastante interessantes, né, e algumas algas também possuem uma fluorescência intrínseca. A origem delas não é um composto como aquela luciferina, mas são proteínas fluorescentes. Então, algumas cianobactérias, né, as vermelhas, possuem essas emissões fluorescentes, né, observações feitas aí por uma série de biólogos, e em particular, né, esta Equoria Victoria, né, na água-viva, apresenta essa luminescência. Né? E, então, investigando a origem dessa luminescência, né, se verifica que o que está fluorescendo é uma proteína dentro desse organismo e não tem nenhum aminoácido específico, nenhum composto específico que provoca essa emissão, mas é um arranjo dessa proteína e de 3 aminoácidos, serina, tirosina e glicina, em posições muito diferentes na cadeia, posição 65, outra posição 66, mas outra. Assim, aqui são 65, 66, 67, mas tem uma ciclização aqui envolvendo outros quesitos que estão distantes na sequência de aminoácidos, mas a formação desse grupo aqui é que provoca a fluorescência. E
há 2 ou 3 anos atrás, né, foi um tema que estava associado a um dos ganhadores do Prêmio Nobel, né, da área de Química, que trabalhou na caracterização disso, e junto com ele um outro ganhador do Prêmio Nobel foi responsável pelas técnicas de inserção desse gene que expressa essa proteína, né, em outras células, e usar isso então como uma sonda, né, de diversos eventos e fenômenos, ou até fazer esses animais estranhos, né, um rato com emissão de luz esverdeada. Então isso, o processamento todo aí de engenharia genética vai fazer com que essa proteína se expressa nesse tipo de animal, né? Tem aqui não é comum, né, na natureza a ocorrência dessa proteína específica que emite luz com aquelas características, e quando a gente pega a maior parte das proteínas, né, ela poderá ter fluorescência dependendo da ocorrência desses aminoácidos, os 3 aminoácidos aromáticos, né, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, e eles absorvem na região ultravioleta, por exemplo, a fenilalanina 260, a tirosina 280 nanômetros, né, o triptofano 280 a 295 nanômetros, e a emissão se dá lá na região do ultravioleta, né? Sendo que o triptofano é o que tem a emissão mais próxima do que esse 250, além do mais, é aquele que tem o maior rendimento para emissão de fluorescência, né, tendo absorvido uma certa quantidade de luz. Então, esse aminoácido em particular é que é o mais estudado em pesquisas envolvendo o uso da fluorescência em proteínas. Então, são componentes naturais das proteínas. Além disso, existem outros cofatores enzimáticos que podem estar presentes e que também respondem pela emissão de fluorescência, em ADH, AD, além das porfirinas, né, extremamente estudadas. Bem, nem sempre esses fluoróforos estão naturais, nem sempre estão presentes, né, nos sistemas, e aí desenvolveu-se toda uma tecnologia para o uso de compostos fluorescentes que são exógenos, eles não estão ali presentes, mas se insere esses fluoróforos, e isso permite uma série de estudos e observações usando fluorescência. Então, tipicamente, existem milhares de exemplos, né, que só para mostrar 2, né, observação de microtúbulos, com dose na quinite 630 ligada a uma estreptalitina. Então, aqui na comparação, né, sem fibulina, e como existe essa afinidade específica por essas estruturas, a visualização é bem evidente, clara. Aqui já é para observar a actina, né, essa ilustração. Né? Então, outros exemplos, células neuronais também podem ser observadas na fluorescência com mais detalhes do que usando uma imagem convencional. São exemplos. E só para completar então essa questão de sondas extrínsecas, que sejam compostos que não estão presentes nas macromoléculas em estudo, mas podem ser incorporadas para que a gente consiga estudar os fenômenos que nos interessam. Então, no caso, é muito comum ter uma molécula fluorescente, um grupo reativo que possa interagir com uma macromolécula, e através das reações que ocorrem, a gente obtém um composto que seja fluorescente e que possa ser útil para as observações que se deseja fazer. Então, em particular, eu vou falar desse grupo fluorescente chamado ácido amino benzoico, né, que você tem um grupo amino, que é uma carboxila, parecido com um aminoácido, é um aminoácido, e ele é
fluorescente, não existe nas proteínas da natureza, porém, esse grupo aqui pode reagir com um grupo amino, com uma proteína, por exemplo, o peptídeo, e formar então ABC-peptídeo. Agora, pode ligar também com lipídios, desde que haja um grupo reativo conveniente, formar aquilo que a gente chama de ABC-peptídeo. Então, são compostos que adquirem fluorescência e, portanto, a gente pode estudar essas técnicas. Então, eu vou falar um pouco desses compostos aqui que a gente tem trabalhado. E que tem, enfim, permite observar uma série de fenômenos ou de eventos que têm algum interesse do ponto de vista biológico. Então, depois desses preliminares gerais, uma preliminar teórica para o pessoal ter formação então, um pouquinho para falar dessa aproximação de dipolo elétrico, que no fundo é aquilo que é utilizado para uma série de descrições, observações, ou técnicas, ou métodos baseados na fluorescência. Então se fala muito de dipolo elétrico e, ao menos o pessoal que tem feito observação com a gente, é interessante falar um pouquinho de onde que vem essa aproximação de dipolo elétrico. Então, isso é visto de maneira resumida em cursos de mecânica quântica e é isso que eu vou falar durante uma meia hora, espero que menos. E o tratamento mais comum para esse tipo de observação é um tratamento que a gente chama de semiclássico, que a radiação é tratada classicamente e o átomo é tratado quanticamente, né? Porque essa coisa como pode tratar um classicamente e o outro quanticamente, né? Mas uma justificativa, né, é que se a gente considera que a absorção e a emissão da radiação está relacionada aos fótons, né, fóton, portanto, conceito quântico, e então está variando o número de fótons que estão presentes no sistema, que estão sendo absorvidos ou estão sendo emitidos, mas se a gente pega uma lâmpada com uma potência comum aí, né, watt, o comprimento dando 500 nanômetros, né, há um número enorme de fótons e, portanto, se variam esse número de fótons, é um número tão grande que essa mudança no número de fótons, né, ela pode ser tratada como se fosse uma mudança contínua, uma variável contínua. Então, essa é uma justificativa, né, para dar desse jeito. E vamos falar de como é que é feito, então, esse tipo de tratamento, né? Então, a radiação eletromagnética é tratada classicamente, né, a partir das equações de Maxwell, né, uma relação imediata que a gente pode ter é a relação entre a energia da radiação e a amplitude do campo elétrico, e, enfim, tranquilamente a gente pode relacionar essa amplitude, né, com o número de fótons presente num certo volume efetivo, né? Então, essas relações são possíveis, né? E, então, se a radiação é tratada classicamente, por outro lado, a matéria, né, o átomo é tratado quanticamente. Aí não dá para tratar o átomo classicamente, embora algumas considerações a gente possa fazer, né? Primeiro, né, a relação entre as massas, né, a massa do núcleo é muito maior que a massa do elétron, e se a gente usa a expressão da força de Lorentz sobre o elétron, a presença do campo elétrico no campo magnético, né, e no modelo simples do átomo de Bohr, a gente pode fazer um cálculo de velocidade, né, e então a gente observa que o termo predominante aqui nessa força de Lorentz é o termo que envolve a interação da carga elétrica com o campo elétrico, né? Então,
nas situações que a gente usa para descrever o fenômeno de fluorescência, a gente pode tratar como se o campo elétrico exercesse uma força sobre o elétron, e essa é a força predominante nessa interação entre o campo eletromagnético e a matéria. Né? Aí é que vem a aproximação do dipolo, porque na região previsível, o comprimento de onda envolvido na radiação é desta ordem, de 2 a 7 vezes 10 a terceira anos. Né? Agora, o valor médio da minha matéria, né, a dimensão do átomo, é da ordem de 1 Angstrom, né, bem menor do que o comprimento de onda da radiação. Então, se eu considero um átomo aqui nessa região, ele tem praticamente um campo elétrico de amplitude, é a mesma amplitude em todas as regiões do átomo, seja na pensa, do lado esquerdo do átomo, do lado direito, parte de baixo, do lado de cima, essa tem 1 ângulo por ali, e o comprimento de onda é 2.000 a 7.000 ângulos, né? Então ali o campo é praticamente homogêneo. Acontece que aqui o campo está variando no tempo. Né? Então a gente está com a expressão aqui, que esse termo aqui acaba ficando desprezível frente ao termo de oscilação temporal. Então a gente descreve o campo em função dessa frequência, né, e o seu produto pelo tempo. Bem, usando que a força então é a carga vezes o campo, né, e que essa força pode ser descrita por um potencial, então esse potencial, né, é escrito como E escalar D, onde D é dipolo elétrico. Então, essa energia, esse termo potencial, depende de T, e é basicamente o termo de dipolo elétrico. Por isso que se usa essa chamada aproximação de dipolo elétrico, né, para a interação do átomo com o eletromagnético. Bom, aí, para fazer essa descrição, então, correto vai ser o hamiltoniano do sistema não perturbado, né, encontrar as soluções não perturbadas, seus altos valores, né, e a partir da equação de Schrödinger a gente tem uma solução geral para o sistema que vai depender dessas autofunções, desses altos valores de energia, né, através desses coeficientes que estão relacionados à probabilidade de encontrar o sistema sem perturbação em um certo estado não perturbado. Bem, aí o tratamento para encontrar a variação desses coeficientes no tempo é o tratamento, um deles, se eles pode ser teoria de perturbações, de modo que aquele termo de perturbação seja a nossa interação de polo com o campo. Né? Aí resolve-se a equação de Schrödinger, né? As soluções vão formar um conjunto completo, essas soluções não perturbadas, e a solução geral, então, na posição e no tempo, vão depender dessas soluções não perturbadas e desses coeficientes que vão dar a probabilidade, então, de encontrar num certo instante, né, o sistema nesse estado não perturbado. Então, o problema é encontrar esses coeficientes e, em primeira ordem, né, esses coeficientes vão depender desse fator aqui, né, que é um elemento de matriz, né, da perturbação, né, isso aqui é o termo E escalar D, né, entre o estado K e o estado B. Né. Aqui está, então, esse termo E elevado a I, ômega BK, esse ômega é a diferença, então, por H portado, né, a diferença entre as energias desses estados B e estado K. Então, para achar esse C B de K, então é preciso saber esse elemento de matriz, né, e
fazer a integração no tempo para a gente achar o coeficiente CD de tempo, que aqui é derivado. Bom, isso tudo vem da teoria da perturbação. Quando a gente faz essa integração, encontra a expressão para esses coeficientes, que vão depender da integração desse elemento de matriz. Como a integração é no tempo e essas funções são aquelas não perturbadas, acaba ficando fora da integração e a gente tem esta integral a ser resolvida. Então, seno de ômega t, e termo elevado a ômega. Bom, essa integração, então, ela contém dois termos, o resultado dessa integração, sendo aqui um termo que a gente tem ômega BA mais ômega, essa é a frequência da radiação, e essa aqui é a frequência associada à diferença de energia entre os dois níveis, e aqui a diferença entre a frequência relacionada à diferença de energia e a frequência da radiação. E quando a gente tem ômega BA igual a ômega, esse termo fica predominante e isso aqui está relacionado ao processo de absorção da radiação. Aqui, ômega BA igual a menos ômega, aqui chega até esse ponto 5. Então, a gente tem esse termo predominante, e isso aqui descreve o processo da emissão da radiação eletromagnética ou de fora. Então, esse é o resultado que a gente tem. E falta, então, encontrar uma expressão para essas probabilidades de transição. E aí pode-se analisar os dois processos, o de absorção, em que no instante inicial a gente tem o sistema no estado CA e se pretende encontrar a probabilidade de encontrar o sistema em CB. Então faz-se o cálculo desse elemento, do coeficiente, da expansão da função de onda, e esse termo vai depender deste elemento de matriz. Então, escrito de forma abreviada, aqui aparece a intensidade, uma vez que a gente consegue relacionar esses termos aqui com a intensidade da radiação, que tinha colocado anteriormente. Um cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é porque essa radiação, esse tratamento é para uma radiação polarizada, então tem que considerar qual é o ângulo entre o vetor polarização e o eixo que a gente escolhe, o eixo Z, e este elemento de matriz, então, de transição. E se a gente considera uma radiação não monocromática, a gente efetua uma integração na frequência, e essa é a expressão para a probabilidade então, de ocorrer a transição do estado A para o estado B. Então, aqui a gente tem a intensidade da radiação e os constantes, H cortado, velocidade da luz, e permissividade, esse termo de orientação geométrica e esse elemento de matriz de transição. Então, essa é o que permite calcular esta taxa de transição, que é a derivada da probabilidade em relação ao tempo, de maneira que a gente fica com esse valor, que é a taxa de transição, em termos deste elemento de matriz de transição e essas constantes. Bem, o cálculo semelhante feito para emissão, e aqui é importante falar que é emissão estimulada, porque a gente está na presença desse campo de radiação da intensidade I, então a gente obtém um mesmo valor para essa taxa da emissão estimulada. E, portanto, a taxa de absorção e a taxa de emissão estimulada são iguais. Bem, esse processo, então, submetido a uma análise de tipo estatística, nos traz um problema, se essas taxas de transição elas podem estar relacionadas às populações do estado
A e do estado B, né? E, então, essa aqui é a taxa de população do estado B, que vai depender da população do estado A, né? E isso para o processo de absorção. O processo de emissão vem um tratamento semelhante, né? E a gente obtém, né, que no equilíbrio essas taxas são iguais, né? E, portanto, as populações dos estados A e do estado B seriam iguais entre si, que não é bom, né, se a gente pensar numa estatística de Boltzmann, que nos diria que haveria um fator exponencial, né, para relacionar as duas populações nesses estados A e B. Bom, esse tratamento que Einstein já havia feito em 1917, foi introduzido o conceito da emissão espontânea, né, como um processo adicional ao decaimento, né, a emissão de radiação no processo estimulado pela radiação. Então, a emissão espontânea, né, como um elemento adicional aqui na taxa de variação, né, ou de despopulação desse estado B, né. Então, a gente pode relacionar a população do estado A e do estado B por esses dois coeficientes, um relacionado à emissão espontânea e outro à emissão induzida, que por sua vez depende da densidade da radiação, né. Se vale a estatística de Boltzmann, né, então a gente tem esta relação para esse termo exponencial de H cortado ômega, né, sobre KT, e que a gente pode relacionar com a expressão da densidade de radiação, né, que está aqui presente nesses dois termos. Então a gente pode obter essa expressão e fazer uma comparação entre esse valor obtido admitindo a existência desses dois processos e aquele observado para a radiação do corpo negro, né? E então essas duas expressões ficam consistentes, né, dado que essas duas taxas sejam iguais entre si, tanto a absorção quanto a emissão, quanto a radiação. Isso a gente já tinha visto anteriormente, né? E aí obtém-se então a expressão para a taxa de emissão espontânea. Então esse tipo de cálculo é possível fazer desde que a gente consiga calcular esses elementos de matriz de transição. E, bem, existem regras de seleção para a ocorrência desse processo, mas enfim, um cálculo possível de ser feito, um sistema simples, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, numa transição 3P para 2S, né, então aplicando as regras de seleção adequadas, a gente tem os valores para a emissão estimulada e para a emissão espontânea, né, podem ser calculados, e como o inverso dessas taxas são os tempos de vida de estados excitados, né, a gente tem que o tempo de vida do estado excitado seria extremamente longo se só existisse o processo de emissão estimulada. Porém, se reduz consideravelmente levando em consideração a ocorrência da taxa de emissão espontânea. Então, o tempo de vida desse estado excitado, vejam, fica da ordem de nanosegundos, né? E se examina uma outra transição 2P a 1S, então, de radiação de Kelvin, né, eu obtenho tempo de 1,6 nanosegundos. Bom, esses valores, eles são uma boa indicação, né, do seguinte tipo de processo. Dado que a molécula permanece no seu estado excitado por um tempo da ordem de alguns nanosegundos, né, será que isso aí é bom ou não utilizar a fluorescência no estudo de processos que envolvem, por exemplo, moléculas biológicas ou sistemas biológicos, né? Como muitos desses processos ocorrem em termos compatíveis com esses nanosegundos, a resposta seria sim, né? Mas então esse é o tipo de argumentação, né, que
é utilizado para falar, olha, a fluorescência é legal para estudar processos biológicos que ocorram numa faixa de tempo da ordem de uns nanosegundos, né, porque uma série de processos acontecem também nesse intervalo de tempo. Né. Isso para a gente comparar com o processo de absorção. A absorção em si, né, ela ocorre em tempos bastante mais curtos e ela, então, em si não é tão útil como é a fluorescência. Então, essa é a razão pela qual a gente se investe muito, né, na espectroscopia de fluorescência para estudo de processos biológicos. É por causa dessa ordem de tempo envolvida no processo da emissão de radiação por fluorescência. Né? Então, no fundo, essa coisa toda aqui tem duas conclusões que para a gente são importantes. Uma é que a gente pode fazer a chamada aproximação de dipolo elétrico. Né? Está preocupado com o dipolo elétrico envolvido com as moléculas que absorvem ou que emitem fluorescência. O segundo, relacionado a esses tempos de vida, né, dos estados fluorescentes. Então, essa aqui termina a segunda parte das preliminares, agora preliminares teóricas, e Cristiano não tem, mas eu estou vendo aqui uns 20 minutos. E, então, a terceira parte, vamos falar agora dos dados experimentais que a gente tem. Aqui a gente tem acesso através da espectroscopia de fluorescência. Então, há um primeiro conjunto de dados espectrais que estão relacionados aos espectros de absorção e de emissão. Isso está relacionado aqui às energias, de excitação e energia da radiação emitida. O segundo está relacionado à intensidade. Então, essa segunda parte ela é importantíssima porque através da medida de intensidade da emissão fluorescente, é possível que a gente obtenha uma série de informações relevantes sobre o sistema que está sendo estudado. O terceiro dado experimental é o tempo de vida da fluorescência, quer dizer, aquele cálculo que mostra que no hidrogênio a gente tem tempos de vida da ordem de 200 segundos, né? A gente pode verificar experimentalmente através da fluorescência com resolução temporal, assim medidas de tempo de vida de estados excitados, né, dos clorófilos em diversas condições. E uma última parte que é a polarização da emissão fluorescente. Aqui se trata do seguinte fenômeno: né, a amostra vai ser irradiada com uma radiação com uma polarização bem específica, precisa. Né? E aí, o que eu vou fazer na detecção é usar um sistema de analisadores, né, para saber qual a direção de polarização da luz que está sendo emitida no composto. Eu vou falar agora sobre esse primeiro aspecto, e na segunda aula eu vou abordar mais essa segunda parte, e seria a segunda e terceira, e na terceira aula eu pretendo focar aqui na polarização ou anisotropia de polarização. Essa, bom, aqui é só para mostrar que a gente pode fazer visualização de fluorescência, aquela história, né? Você joga a luz e vê que seria um conjunto de esferinhas contendo material fluorescente. Luz branca a gente tem uma observação, na luz ultravioleta, tudo escuro, então a gente tem um outro tipo de informação que certamente está relacionado àquilo que ocorre com a luz branca. Né? Mas o interessante é que essas observações visuais, né, que ocorrem com esses compostos fluorescentes, elas têm uma expressão qualitativa, quantitativa, dizendo que são esses espectros de emissão. Então aqui há um conjunto de moléculas fluorescentes, né, e seus respectivos espectros de emissão. E não, nesse caso aqui não estou preocupado com a intensidade da luz que é emitida, mas somente com a posição espectral em
porque elas estão emitindo a sua radiação fluorescente. Né? 450 até 700, então, os compostos fluorescentes, né, abrangem então, emissões nesta faixa do princípio. Né? Essa é o que permite dizer a visualização por microscopia, né? Coisas que dependem da sensibilidade do nosso olho. Né? Mas nada impede que a gente observe emissão ou absorção em comprimentos de onda que a gente não enxerga com o olho, é só usar outro tipo de detetor. Né? Então, quantitativamente, a gente vai estar preocupado com a obtenção do espectro, e o esquema do fluorímetro é basicamente esse aqui, é muito simples, é ter uma lâmpada que emite comprimentos de onda diversos, um monocromador para excitação, então eu defino um comprimento de onda adequado, a amostra absorve, né, e emite radiação, aí então numa geometria de 90 graus, quer dizer, não vou ficar detectando a radiação aqui, mas essa radiação emitida nessa direção, justamente para não ter esses efeitos da luz que está excitando a amostra, coloco um outro monocromador, uma fotomultiplicadora e faço a varredura de espectros, e tipicamente eu devo obter espectros de emissão fluorescentes, e aqui no caso, de novo, é uma situação em que a variação da intensidade, mas isso fica para a segunda aula. E aí, se eu pego um mesmo composto, aquele ácido ortoaminobenzoico, por exemplo, e faço em diferentes solventes, eu obtenho emissões em diferentes comprimentos de onda. Então, há uma dependência entre a posição espectral ou deslocamento de Stokes, que é a relação entre a comprimento de onda em que foi absorvida e o comprimento de onda em que ocorre a emissão. Né? Então, existe essa dependência entre a posição espectral e a polaridade do meio. Bom, aqui são vários solventes que foram utilizados para fazer esse experimento, diferentes valores de constante dielétrica. Né? Mas não é suficiente relacionar com a constante dielétrica, e é interessante verificar o seguinte, né, que o processo de absorção, né, até o processo de emissão fluorescente, existem um conjunto de outros processos que estão acontecendo, né, e que envolvem o ambiente, né, não só o fluoróforo, mas também o ambiente. E é isso que a gente vai estar explorando, esse efeito de solventes, né, nos espectros de emissão fluorescente. E aqui existe a seguinte premissa, né? Quer dizer, nesse tratamento, né, a gente utiliza o princípio de Frank Condon, que diz que o movimento do núcleo é praticamente desprezível quando o elétron passa do seu estado fundamental para o estado excitado. E nesse tempo de vida do estado excitado, as moléculas do solvente podem se orientar em torno do fluoróforo, né? Podem se reorientar em torno do estado excitado do fluoróforo antes que ele emita a luz de fluorescência. Bem, o modelo que a gente pode utilizar para descrever esse tipo de observação é um modelo que supõe um dielétrico contínuo, não é? E uma cavidade contendo o meu dipolo elétrico, né, que caracteriza a minha molécula fluorescente. Então, esse dipolo está imerso nesse meio, né, dielétrico contínuo, e aí ele induz um campo reativo, né? O meu momento de dipolo da minha molécula fluorescente induz esse campo radiativo no meio, né? Que por sua vez é descrito em função do momento de dipolo elétrico, do raio da cavidade em que ele está imerso e da polarizabilidade do solvente. Então,
está relacionado a como o solvente reage a esse dipolo. Bem, existem duas componentes, que é uma componente de alta frequência, né, relacionada à reorientação dos elétrons do solvente. Né, e existe um termo de baixa frequência, que é da reorientação da molécula do solvente. Então, essas duas componentes, uma descrita em função do índice de refração e outra da constante dielétrica do meio, né? E essa polarizabilidade de orientação, então, essa ΔF, é a diferença entre essas duas componentes. E essa polarizabilidade de orientação é que vai determinar as mudanças nas diferenças de energias dos dois estados. Então, se eu tenho um processo de absorção, em que a minha molécula está em equilíbrio com o meio, então esse é o momento de dipolo da molécula fluorescente, esse aqui é do meio. Né? Ocorrendo a absorção e mudando o seu momento de dipolo no estado excitado, o meio ainda não responde à mudança no momento de dipolo do composto fluorescente. Né? De maneira que há valores diferentes, né, para os campos reativos, tanto no fundamental como no estado excitado. Porque aqui a gente tem que descrever em função dos momentos de dipolo de estado excitado. Né? Bem, por um rearranjo do solvente, então se a molécula está lá no estado excitado e dá tempo do solvente se rearranjar, né, há uma mudança na energia do dipolo naquele meio, e aí ocorre a emissão fluorescente e o dipolo do solvente, né, ainda não se reorientou em torno do novo dipolo da minha molécula, agora no estado fundamental. E por fim ocorre um processo de rearranjo do solvente, né, e que leva de novo o sistema à situação inicial. Bem, eu queria dizer o seguinte, que a gente leva em consideração as mudanças de energia da molécula fluorescente no estado fundamental e no estado excitado, e faz um cálculo de qual é a diferença de energia, né, entre o estado fundamental e o estado excitado, na presença dessa reação do meio, e o resultado que nos interessa é o que está colocado aqui como equação de Liebert, que é a diferença entre os números de onda relacionados à absorção e o número de ondas relacionadas à fluorescência, né? Isso aqui, então, é 1 sobre o momento de onda, e esse fator que é o ΔF, que é a polarizabilidade orientacional. Né? O termo que multiplica esse ΔF é uma diferença entre os momentos de dipolo do estado excitado e fundamental e as constantes, né? Planck, a velocidade da luz e o raio da cavidade. Mas se espera uma linearidade entre o deslocamento de Stokes e a polarizabilidade. Bem, a gente examinou esse tipo de fenômeno nesses compostos que são derivados do ácido amino benzoico, contém aqui um grupo H, ou um grupo NH2, ou um grupo NHCH3, né? E observa-se o seguinte, né? A equação de Liebert, ela funciona bem numa certa faixa aqui de polarizabilidades, né? Mas existem desvios, né? E esses desvios, eles acontecem quando as moléculas do solvente podem formar ligações de hidrogênio com aquela molécula do ácido amino benzoico. Bem, isso nos levou a distinguir dois tipos de compostos, né? Dois rotâmeros que envolvem mudanças em torno desta ligação, então C dupla O NH, C dupla O NH, NR1, R2, né? E sendo que nesse caso, ou melhor, em ambos os casos, podem formar ligações de hidrogênio com o
solvente. Mas, nesse particular, pode ocorrer uma ligação hidrogênio entre esses dois grupos, né, o que dá características diferentes para esse rotâmero comparado com esse outro, o que serve para a gente interpretar uma série de resultados envolvendo a fluorescência desses compostos. Eu queria encerrar falando de outro tipo de aplicação, mas 5 minutos. Então, 2 slides para terminar. Eu vou ter que enrolar aqui 2 minutos e meio cada um. Então, aqui, uma aplicação muito difundida, né, envolve as propriedades do triptofano. Aquilo que eu falei para aquele ácido monobenzoico vale também para o triptofano. Né? De maneira que, quando a gente faz o espectro de uma proteína ou de um peptídeo, a gente presta muita atenção onde está o máximo de emissão fluorescente. Né? Então, são 2 situações diferentes aqui. Um certo peptídeo não interessa, tá? Ou seja, né? Mas aqui tem uma emissão abaixo de 350, aqui uma emissão acima de 350. Então, tem uma regra, né, que quando a emissão está deslocada em direção ao vermelho, em regiões mais baixas, né, o meio é mais polar. Quando ela está deslocada para o azul, o meio é menos polar. Então, nesse caso, se ela estava aqui no meio aquoso e depois o meio contém alguma outra coisa que não seja polar, por exemplo, camada, né, então o deslocamento dessa posição espectral serve para a gente dizer o peptídeo está interagindo com aquela membrana, né? Isso pode ser bastante relevante quando a gente quer estudar a interação entre proteínas e membranas. Se a gente quiser estudar proteínas que inserem em membranas, né? Serve também para a gente examinar processos de folding ou desdobramento, né, de proteínas, porque o triptofano ele tem essa característica e muitas vezes ele fica, por ser hidrofóbico, ele fica numa configuração, né, tal que fica protegido do meio aquoso, então fica num ambiente mais hidrofóbico. Daí eles colocam um agente desnaturante, a proteína se abre e aquilo ali vai para o meio aquoso, o espectro muda consideravelmente. Essa é uma observação bastante forte, né, da ocorrência de mudanças em estrutura de proteínas. Quer dizer, acompanhar onde é que está a emissão do triptofano. E se ela está no estado totalmente aberto, aleatório, então, e ela tende a sua configuração, né, dobrada, aí o triptofano vai lá, se coloca numa região menos polar, né, e, portanto, o seu espectro de emissão também se desdobra. Então, um monte de trabalho se fala de folding de proteínas, está baseado nessa observação, né, cuja origem foi aquela que eu relatei para vocês. Só para encerrar, então, um desses exemplos que tem um veneno, um peptídeo, que é um veneno de abelha, né, que tem um triptofano, e daí a emissão em água é aqui perto de 360, e quando existe uma série de estruturas que formam agregados, né, micelas, agregados micelares, micelas poliméricas, né, a observação comum é esse deslocamento, então, que passa de 350 para 340 ou 335, 35, é um deslocamento significativo, né, é um deslocamento que pode ser medido com bastante precisão, não é um negócio aleatório, e é uma ferramenta importantíssima para a gente descrever processos que envolvem, então, a interação desses compostos fluorescentes com estruturas, agregados que estejam presentes no meio. Então, era isso aqui para a primeira aula, acho que é isso aí. Só para encerrar isso. E aí, a gente vai para a segunda aula para falar um pouco mais da parte envolvendo resolução temporal da fluorescência. Obrigado.
você mostrou ali esse desenovelamento de proteínas por ação de surfactantes, aquele aspecto que você tira, além da informação de que algo está acontecendo, você pode tirar uma informação mais quantitativa ou não? Não, daqui só diz assim, alguma coisa aconteceu, né? Para ter uma informação assim, que tenha mais valor, precisa ser mais coisa. Não quer dizer que com fluorescência a gente não consiga. Então, a análise de tempo de vida vai ser importante para a gente tentar entender que tipo de mudança conformacional esteja acontecendo. E a análise da anisotropia da fluorescência vai poder dizer para a gente, né, como é que ela altera o seu ambiente ao redor, por exemplo, né, dando características de viscosidade do meio, de mudanças que afetam a difusão da molécula. Né? Então, só baseado na produção espectral, né, a gente diz uma coisa que seria preliminar ou uma fonte de informação importante, mas não tão significativa. Só mudar, por exemplo, a intensidade para isso, assim, a mudança de intensidade também vai ser uma informação importante. Então, a gente, essa aqui é uma das indicações. Então, você tem mais três, que é a intensidade, o tempo de vida e a mesotropia, que vai poder dar uma informação de maior qualidade. Esse deslocamento do espectro em relação à polaridade só ocorre na espectro de emissão, que distorção também ocorre? Na distorção não, porque o tempo envolvido no processo de absorção é menor. Né? Então, não dá tempo de acontecer esse rearranjo do solvente. Então, depende da relação que existe entre esses tempos de vida. Né? Certamente, se tem um composto que tem que cair muito rápido, aí não vai ser possível também observar esse efeito. Então, é um compromisso, né, entre essas duas coisas. E é interessante porque a gente poderia tentar, por exemplo, variar a temperatura e ver de que jeito isso aí afeta esses deslocamentos. Né? Porque mudando a temperatura, você pode mudar os tempos de vida ou mudar as propriedades do meio, mas não é muito sensível ainda. Né? Para fazer isso, a gente tem que utilizar outras informações, como por exemplo essa da anisotropia. Mas nesse processo, né, ele é bom para saber se ele está se comportando como uma molécula que interage através dessas interações mais macroscópicas. Né? E se tiver uma interação específica, como ligar fazer uma ponte de hidrogênio, aí já muda bastante. Então, é importante que às vezes tem resultado que você fala, nossa, devia mudar para cá, mas foi para lá, devia deslocar para o primeiro, mas foi para o azul. Então, você está com a seguinte informação, está acontecendo mais coisa do que aquela simples regra. Esse assunto sempre vai ser aprofundado. E é bom, porque depois junta. Também não tem mais simulação, mais dinâmica molecular, calcular espectro. É a informação importante. Ok, vamos agradecer mais uma vez.